74ª sessão ordinária da 16ª legislatura, período 2013 a 2016. Realizado no dia 18 de julho de 2016. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa noite. Damos início à 74ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Solicito a primeira secretária, a vereadora Elaine Cristina Ferreira Alfonso, que faz a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Antônio Takashi Sassada. César Kikei Kaknohana. Delmira de Moraes Jerônimo. Elaine Cristina Ferreira Alfonso, presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Cátia Eusébio de Oliveira. Miguel Canizares Júnior. Nilson Carlos Itelvino. Honório Francisco Enhezin. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo César Cristiano. Sérgio Donizete Ferreira. Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 13 presentes, nenhum ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão e sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet por meio do site desta Casa Legislativa. Nesta noite, seguindo a ordem alfabética dos nomes, o vereador Paulo Roberto Pereira fará a leitura de um texto bíblico. Palavra de Deus do Evangelho, São João, capítulo 14, e o verso 1 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Prosseguindo os termos regimentais, realizaremos sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito à senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido os vereadores Ian Francisco Zanirato Salomão e Cátia Eusébio de Oliveira para acompanharem o procedimento. César Kikei Kaknohana. Ian Francisco Zanirato Salomão. Antônio Takashi Sassada. Honório Francisco Enhezin. Reinaldo César Cristiano. Elaine Cristina Ferreira Alfonso. Nilson Carlos Itelvino. Miguel Canizares Júnior. Sérgio Donizete Ferreira. Cátia Eusébio de Oliveira.
Paulo Roberto Pereira. Vilma Lucilene Berto Álvares. E Delmira de Moraes Jerônimo. A ordem dos senhores vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, César Kikei Kaknauana. Segundo, Ian Francisco Zanerato Salomão. Terceiro, Antônio Takashi Sassada. Quarto, Honório Francisco Anhezin. Quinto, Reinaldo César Cristiano. Sexto, Elaine Cristina Ferreira Afonso. Sétimo, Nilson Carlos de Teovino. Oitavo, Miguel Canizari Júnior. Nono, Sérgio Donizete Ferreira. Décimo, Cátia Eusébio de Oliveira. 11º, Paulo Roberto Pereira. 12º, Vilma Lucilene Berto Álvares. 13º, Delmira de Moraes Jerônimo. Dando continuidade, passaremos para a apreciação das atas. Tema em pauta as atas da 72ª sessão ordinária, realizada em 20 de junho de 2016. Da 67ª sessão extraordinária, realizada em 23 de junho de 2016. E da 68ª sessão extraordinária, realizada em 23 de junho de 2016. Coloco em discussão as atas fixadas no quadro desde a sessão do dia 4 de 7 de 2016. Não havendo oradores interessados na discussão, passaremos para a votação simbólica das atas. O vereador que for favorável permaneça como está e, se contrário, se levante. Aprovado as atas. Prosseguindo, aproveito a oportunidade para saudar e agradecer a todos que acompanham esta sessão ordinária. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade à sessão, informo que, em atendimento ao artigo 228 do Regimento Interno, as cópias repográficas das matérias do expediente foram disponibilizadas antecipadamente aos vereadores para conhecimento e análise. Dessa forma, passaremos para a apreciação da pauta do expediente. Inicialmente, coloco em apreciação o requerimento 072/16, de autoria do vereador Nilson Carlos de Teovino, que apresenta justificativa de falta à reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada em 30 de 6 de 2016, por motivo de internação hospitalar. Está em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do requerimento 072/16. O vereador que for favorável ao requerimento responda sim, se contrário, responda não. César Kikei Kaknohana. Ian Francisco Zanerato Salomão. Antônio Takashi Sassada. Honório Francisco Anhezin. Reinaldo César Cristiano. Elaine Cristina Ferreira Alfonso, sim. Nilson Carlos de Teovino. Sérgio Donizete Ferreira. Cátia Eusébio de Oliveira. Paulo Roberto Pereira. Vilma Lucilene Berto Álvares. Delmira de Moraes Jerônimo. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. O presente requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Aprovado o requerimento. Está deferida pelo plenário a justificativa de falta do vereador Nilson Carlos de Teovino à reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada em 30 de 6 de 2016. Prosseguindo, coloco em apreciação o requerimento 073/16, de autoria da vereadora Vilma Lucilene Berto Álvares e outros, que requer ao seu prefeito municipal informações quanto à disponibilização dos sanitários existentes na Praça da Matriz para os munícipes. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Sérgio Donizete Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar o restante da mesa, meus amigos vereadores, público que se faz presente, servidores desta casa, imprensa falada, escrita,
Meu boa noite. Senhor presidente, assinei com a vereadora Vilma esse requerimento, porque eu acho que Paraguaçu, ao meu ver, acho que é a única cidade aí na nossa região que não tem banheiro público, disponibiliza de banheiro público no centro da cidade, mais ainda na Praça da Matriz. Nós tínhamos lá no Coreto os banheiros, infelizmente foram feitos outros banheiros e acabaram, né, sendo feitos em lugar errado, e esses banheiros aí vieram a serem demolidos. E, com certeza, quem vai no centro da cidade, todo mundo precisa utilizar um banheiro. E você não encontra banheiro público ali. Se tiver algum vereador que fale onde tem um banheiro público ali, eu queria saber. E os comerciantes da região se sentem ali do entorno prejudicados, porque muitas vezes as pessoas querem usar o banheiro de qualquer maneira. É uma criança que precisa usar o banheiro. Isso, o requerimento da vereadora, ela faz esse questionamento, se aquele banheiro lá do Coreto vai voltar a funcionar. E se vai voltar a funcionar, se vai ter uma pessoa responsável, assim como tem em outras cidades, pela limpeza e manutenção daquele banheiro. Que se a gente abrir aquilo e não tiver ninguém para cuidar, vira bagunça novamente. Eu lembro, né, acho que todos aqui de Paraguaçu lembram quando aquele banheiro funcionava. E era excelente, era lotado de gente, todo mundo queria usar o banheiro. E, infelizmente, vieram acabar esses banheiros aí. Então, vereadora, assinei com a senhora, eu acho que o seu requerimento é muito importante, né, para as pessoas que fazem uso lá do centro da cidade e precisam de banheiro. E volto a dizer, eu acho que a nossa cidade é uma das únicas que não tem banheiro público para as pessoas ali no centro. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente requerimento. Com a palavra a vereadora Delmira de Moraes Jerônimo. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, profissionais da imprensa, da escrita, falada, a todos uma boa noite. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma ótima semana. Eu venho aqui parabenizar por esse requerimento. Já fiz uma indicação referente aos banheiros na Praça da Matriz. E nós sabemos o quanto que é importante isso, porque em eventos, né? Recentemente nós tivemos o evento, então tem aglomeração de pessoas e é mesmo necessário, né? As pessoas necessitam, né? E, de uma certa forma, o comércio tem atendido. Né? Eles vão lá, posso usar o banheiro aqui, mas não é legal. Né? De repente, os comerciantes têm lá os seus banheiros exclusivo de uso dos seus clientes mesmo, né? Então, quando eu li esse requerimento, eu falei, olha, que legal. Então, precisa mesmo assim, com urgência, né, ser tomadas providências referente à reutilização, né, uma reforma neste banheiro para que possa ter acesso os nossos munícipes. E o vereador Nilson, nós estávamos até conversando, né, no distrito de Roseta tem um banheiro, que também é utilizado, né, que é dentro do nosso município também, e no distrito de Conceição do Monte Alegre necessita de um banheiro também na praça, também já fiz uma indicação referente a isso, e é importante. Então, parabéns pelo requerimento, é pertinente, espero assim que em breve possa, assim, o Executivo estar tomando as providências para poder atender a necessidade dos nossos munícipes. São essas as minhas palavras. Está em discussão o presente requerimento. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Pereira. Eu nem vou fazer uso do documento. Qual das bandeiras aqui? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a imprensa falada, a imprensa escrita, os internautas que nos acompanham via online.
O requerimento é pertinente. Parabéns aos vereadores, autores. Uma vez que nós, como disse o vereador Sérgio Donizete, nós tínhamos ali não só o banheiro da Praça da Matriz, mas tinha também aquele banheiro daquela antiga lanchonete que era ali, era usado ali naquele local onde o batalhão fez o requerimento daquela área que pertence à companhia da Polícia Militar e que vai ser construído ali um novo batalhão. Mas o vereador ele foi franco e objetivo na sua fala. Quando tem um banheiro numa praça pública e tem que ter ali, né, um sentinela, tem que ter ali um guarda, tem que ter ali um cidadão que, né, venha dar a manutenção ali. Porque também, antigamente, nós tínhamos o banheiro ali. Mas o banheiro, pelo amor de Deus, nos últimos momentos, né, não tinha quem usava aquele banheiro. O outro, que era da antiga lanchonete lá, que pertence ao terreno da companhia da Polícia Militar, que vai fazer o novo batalhão agora, que já foi votado o projeto aí, foi morto um cidadão lá dentro, por isso que fechou aquele banheiro. Mataram lá o cidadão lá dentro do banheiro numa madrugada. Eu lembro muito bem, eu estava na outra legislatura passada, e aí lacraram aquele banheiro lá. Mas agora tem notícias boas, uma vez que já veio o projeto para essa casa, liberando, devolvendo aquele terreno para a companhia, né, da Polícia Militar, e que vai ter ali agora, né, vai desmanchar também aquele impedimento que foi feito ali, ali do lado ali da matriz, ali, vai abrir aquela rua ali que direciona ali ao hospital. Senhor presidente, pela ordem, né, vamos fazer com que os vereadores aí se atenham aí também o requerimento, a discussão do requerimento. Então, eu creio que muito em breve, abrindo ali aquela passagem ali, e também construindo ali o batalhão da Polícia Militar, e justamente o nosso munícipe precisa de um banheiro ali urgentemente, mas vai ficar tudo melhor, né? Porque é onde há as autoridades por perto, os vândalos deixam, né, de destruir o patrimônio público. Ali foi destruído. Então, é necessário uma reforma, nós temos lá, né, só que não pertence à prefeitura, não está sob o controle da prefeitura, né? Está sob o controle da diocese, pertence ali, né, à igreja, né? E pelo que eu fiquei sabendo também, houve um impedimento devido à situação do banheiro ser público, ali ser utilizado publicamente, uma vez que não tinha a manutenção do banheiro. Então, se fechou. Mas o requerimento é pertinente, meu voto é favorável. Peço para os nobres pares também aí votar favorável. Muito obrigado. Continue a discussão, presente requerimento. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado, se contrário que se levante. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. O presente requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Aprovado. Oficie-se. Prosseguindo, coloque em apreciação o requerimento 074/16, de autoria do vereador Sérgio Donizete Ferreira, que requer ao seu prefeito municipal informações quanto à implantação do Sistema para a Infância e Adolescência, CIPIA, no Conselho Tutelar, capacitação dos conselheiros tutelares para operacionalizar o sistema de disponibilização de motorista e combustível para a viatura do Conselho e reforma do prédio a ele disponibilizado. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador autor. Tiverem, tira deles para o telescópio. Mas eu estou perguntando se fizeram, né? Eu não estou afirmando, né?
Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quando nós vamos falar do CIPIA, falando de conselho tutelar, muitas vezes pode-se entender que o sistema do CIPIA não tem muito a ver, talvez, com a prefeitura, que isso vem dos órgãos federais. Mas a capacitação e a colocação desses equipamentos no conselho tutelar, aí cabe à prefeitura municipal. Então, nossas perguntas aqui, elas vêm de encontro ao senhor prefeito municipal, porque acaba sendo o responsável pelo conselho tutelar, vez que toda cidade, todo município do Brasil existe um conselho tutelar e nele existem os conselheiros, né? E cabe ao município, né, de acordo com o ECA, disponibilizar lugar, contratação dos servidores e mais algumas coisas. O CIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse sistema, é um sistema em rede, que tem uma base nacional, mas são alimentados pelos municípios e pelos estados. Isso facilita para que o poder público venha desenvolver as políticas voltadas para o melhor atendimento às crianças e aos adolescentes. E também, todas as crianças e adolescentes serão cadastrados nesse sistema. A nossa pergunta aqui para o senhor prefeito, se os conselheiros que lá estão já foram capacitados para isso. Nós perguntamos também se o prédio, né, se vai passar por reforma, porque vai receber equipamentos novos e precisa de reforma para que receba esses equipamentos, para melhor atender a população. Também, nesse mesmo requerimento, nós estamos perguntando sobre a viatura, porque sempre o Conselho Tutelar, a Prefeitura disponibilizava sempre um motorista para o Conselho. E atualmente não tem mais esse motorista. Também com relação ao combustível, se existe uma cota fixa, quanto que a Prefeitura repassa de combustível para que essa viatura possa andar? Então, as nossas perguntas, senhor presidente, são relacionadas a isso, com relação ao combustível, qual é a cota, se existe uma cota, se o motorista vai disponibilizar novamente o motorista para o Conselho Tutelar, se vai ser reformado o prédio para receber esses computadores, esses equipamentos, e se os servidores, os conselheiros tutelares, receberam aí treinamento para operar esse sistema. Nós sabemos aí da importância do Conselho Tutelar do município, né, que foi criado aí em 1990, dia 13 agora, de julho, fez 26 anos do ECA. E com o ECA nasceu os conselhos tutelares em cada município, também no Distrito Federal e as cidades ao redor do distrito. E nós sabemos da importância do Conselho Tutelar para a nossa cidade, pois o conselheiro, qualquer denúncia que ele tem sobre maus tratos com crianças ou adolescentes, né, seja lá trabalhos escravos ou abusos, muitas vezes, né, de alguém abusando de uma criança, o conselheiro vai em qualquer horário, ele não tem horário, ele faz plantão 24 horas e se ele for acionado, ele vai. Eu falo isso porque na polícia eu já precisei muito dos conselheiros e toda vez que eu precisei dessas pessoas, desses profissionais, a vereadora Delmira foi conselheira também e a gente trabalhou junto uma época. Então, eu sei da importância, né, vereadora, você também sabe, do Conselho Tutelar para a nossa cidade. Então, o que nós pedimos ao senhor prefeito municipal são essas informações até para que, de repente, né, o prefeito possa, talvez nem estar sabendo que está faltando motorista com relação ao combustível, e esse requerimento vai de encontro para informá-lo que realmente precisa-se de melhorias naquele órgão, né? E também precisa de um motorista e também do combustível. Muito obrigado, senhor presidente, são essas as minhas palavras. Continua a discussão, o presente requerimento. Não havendo o vereador querendo fazer da palavra, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o sistema de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for a favor vai permanecer sentado, se contrário que se levante. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. O presente requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Oficie-se conforme solicitado. Prosseguindo, coloco em apreciação o requerimento 075/16, de autor da vereadora Delmira de Moraes Jerônimo e outros, que requer a gerência de articulação regional da empresa telefônica Vivo
informações quanto à dificuldade em utilizar a operadora Vivo entre os dias 27 e 29 de junho em nosso município. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereadora autora. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo online ou nos ouvindo neste momento. Que tenham todos uma boa noite. Então, esse requerimento que fiz requer à Gerência de Articulação Regional informações quanto à dificuldade em utilizar a operadora Vivo entre os dias 27 e 29 de junho em nosso município. Então, até mesmo em uma discussão que nós tivemos na sessão anterior, referente à moção de repúdio a Vivo, eu fui contrário, né, e dei a minha justificativa, e ainda disse que o necessário seria fazer um requerimento para que nós possamos saber quais os motivos que aconteceu isso no nosso município, né, na região. E aí fiz algumas perguntas. Mesmo diante da situação, entrei em contato com a gerente, que é da região de Bauru, que responde pela nossa região, né, que está situada em Bauru, e ela já fez algumas alegações que eu disse na sessão passada, só que eu acho que isso é importante que venha por escrito para essa Casa de Leis, para que possa sanar dúvidas dos nossos munícipes. Então, as perguntas que fiz, juntamente aí também com os vereadores que assinaram comigo, quais as causas da interrupção desse sinal para a realização de ligações e utilização da internet? Quais as atitudes foram tomadas visando restaurar os serviços e evitar que tal situação se repita, né? Porque gerou um constrangimento aí enorme, principalmente para os comerciantes, enfim, ficou sem contato. Então, eu torno a falar que votei contrária à moção, porque eu acho que primeiro tem que ser um procedimento desse, porque a gente sabe que vários casos podem ter acontecido. Então, antes de a gente estar tomando uma atitude de estar passando o requerimento dessa forma, de uma moção de repúdio, eu apresentei esse requerimento para que nós possamos saber qual foi realmente a situação que aconteceu. E quero deixar claro aqui também, na qualidade de vereadora, que eu respeito o voto de cada um dos vereadores aqui. E que, se quiserem votar contrário, se acha que a população não tem necessidade de saber o que aconteceu, por que ficou sem sinal, que fiquem à vontade. Mas eu peço que vocês votem favorável. Entendo também que eu jamais, na qualidade de vereadora, vou estar aí postando no Facebook, falando referente da votação de cada um de vocês, tentando fomentar uma intriga da população contra qualquer um de vocês referente ao voto de vocês. Então, fiquem tranquilos, mas esse requerimento é para que venha sanar dúvidas da nossa população, qual foi as dificuldades, o que aconteceu, porque gerou mesmo um constrangimento enorme à nossa população. Então, seria necessário para que possa vir uma resposta para a gente esclarecer aí as dúvidas das pessoas que fizeram aí vários questionamentos e cobra do vereador certas atitudes. Obrigado. Continua a discussão, presente requerimento. Com a palavra, o vereador Sérgio Donizete Ferreira, popular Serginho. O senhor está fazendo campanha. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Delmira, com certeza, eu acho que todo mundo vai votar favorável. Porque nós temos que saber o que está acontecendo, né? Realmente foram 2 dias aí, ou mais, né, que passamos sem a internet, que faz tanta falta, o telefone móvel, e também não conseguimos aí falar com ninguém. Então, acredito que ninguém vai votar contra o seu requerimento, até para que possamos aí realmente dar uma resposta à população. E também, claro que, quando da moção, eu também era favorável, sim, porque, como eu disse aqui na outra vez, a Vivo cobra, e muito caro o nosso. Então, ela tem que prestar um serviço de qualidade. Então,
o requerimento vai trazer a resposta e nós depois aí, se precisarmos, nós voltamos aí a repudiar a operadora. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, presente requerimento. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Pereira. A vereadora está de parabéns, vereadora. Uma vez que você está requerendo, na tua fala, você usou, né, os comentários via online, porque votamos contrário à moção de repúdio. E, com certeza, a moção de repúdio, pelo episódio que aconteceu, não era viável, embora o vereador tenha o seu direito de fazer o documento e de trazer e discutir nesta Casa de Lei. Mas lógico que nós orientamos que, se fosse um requerimento desta natureza, tinha passado o requerimento. E uma vez que discutido aquela moção, veio agora, diante deste documento, o vereador Nilson Carlos Etelvino, trouxe esse documento aqui, esse requerimento requerendo. A vereadora está de parabéns, vereadora, né? Essa é a norma que nós usamos naquela discussão, que antes de repudiar uma empresa, devemos ter as informações. Eu coloquei também como vereador, e eu fui na Receita Federal e cheguei lá, estava fora do sistema e eu perdi a viagem, indo até Assis. E nem por isso, eu na minha discussão, eu falei, não coloquei uma moção de repúdio. E quantos outros casos acontecem? E então a lógica é clara, saber o motivo, né? E busca da informação, o porquê aconteceu o episódio. A vereadora está de parabéns, vereadora. Eu voto favorável. E tenho certeza que a empresa da Viva elas não vai, de outra maneira, a não ser responder o episódio que aconteceu, porque aconteceu, uma vez também que a vereadora já tinha algumas informações. Eu tenho certeza, uma empresa idônea, uma empresa que faz o seu trabalho, como qualquer uma outra empresa idônea, ela vai estar dando aí uma resposta satisfatória, a qual vai ser lida aqui em tribuna. Eu tenho certeza que vai ser lida aqui em tribuna o porquê aconteceu aquele ocorrido. Então, quanto aí os comentários, eu pouco estou me importando com os comentários via online de alguns amigos vereadores que, na ocasião oportuna, quis aí, né, fomentar ou até denegrir a imagem de nós que votamos contrário. Isso é democracia. O vereador ele pode votar contrário, favorável. Somos aí, essa Casa de Lei é uma casa democrática e vai ser toda a vida desta maneira, cada um com as suas opiniões. Muito obrigado. Continue a discussão, presente requerimento. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado, se contrário que se levante. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. O presente requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Oficie-se conforme solicitado. Prosseguindo, coloco em apreciação o requerimento 076/16, de autoria da vereadora Cátia Eusébio de Oliveira e outros, que requer a Energisa informações quanto ao procedimento empregado nas vendas e instalações de postes em nossa cidade. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, a vereadora autora.
Uma ótima noite a todos os membros da mesa diretora, os amados funcionários dessa casa, demais vereadores, público presente, imprensa falada e escrita, em especial ao Arthur. Lindo. Seja bem-vindo, viu, Arthur? Esse requerimento, ele vem depois de muitos ofícios protocolados na Prefeitura Municipal e questionamentos feitos por cidadãos paraguaçuenses, o qual, eu compartilho e divido isso com o vereador Paulo Roberto Pereira, que também já fez vários questionamentos, porque são muitos pedidos de instalação de postes em novos bairros do município, no setor rural, e do tempo que a Energisa assumiu para cá, esses trabalhos estão sendo dificultados. Por quê? Porque a Energisa ela exige o pagamento antecipado pelos serviços, e a Prefeitura Municipal não pode pular trâmites para que isso aconteça. Ela precisa fazer projeto, precisa passar por essa Casa de Leis, dependendo da quantidade de postos a serem adquiridos. Mediante aprovação legislativa, abre-se licitação e tudo mais. É necessário que se faça o empenho, a verificação se os postes foram instalados para liberação de pagamentos. E se primeiro fosse feitos os pagamentos, a gente já estaria atropelando os meios que são naturalmente usados e exigidos na esfera federal. Mas como os munícipes têm dificuldade e precisam ver as suas necessidades nesse sentido serem supridas, eles nos pressionam. Eles querem saber quais as medidas estão sendo adotadas para poder resolver o problema deles. Então, já sabendo, porque um representante da Energisa esteve aqui em conversa com o presidente dessa Casa de Leis, explicou algumas situações que impedem, que a instalação seja imediata, mas é preciso que isso venha em forma de documento, para principalmente nós darmos satisfações a todos aqueles que um dia nos questionaram e fizeram os seus pedidos de instalação de postes. Continua a discussão, presente requerimento. Com a palavra, o vereador Paulo Roberto Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Vereadora autora, também assinei juntamente com a vereadora Delmira, outros vereadores. Era para o vereador também, Nilson Carlos de Teovino, ter assinado também, Eu quero dizer que essa empresa é uma empresa idônea também. E se fosse para dar uma carta de repúdio, poderia até. Porque dificultou muito. A vereadora Cátia está com toda a razão. Eu consegui vários pedidos para os munícipes de Paraguaçu, inclusive ali para o distrito de Sapezal, as extensões. Essas extensões, que são os postes, para se aproximar das casas que não têm iluminação pública. E aí facilita, porque a rede, a empresa, ela só faz a instalação da energia numa residência com 30 metros de fio da residência ao poste. E quando o poste ele atinge mais de 30 metros, a empresa ela não leva a iluminação até a residência. Então, vários pedidos que veio até este vereador, aos outros anos, que não era a empresa Energisa, mas era a Vale do Paranapanema, este vereador conseguiu, através de um simples requerimento, fazer o pedido com a documentação daqueles que necessitavam da iluminação pública. E engraçado que a Vale Paranapanema, ela demorava 120 dias, 4 meses, que parece ser muito, mas vinha e colocava ali a extensão, aquelas instalações dos postes. E que a Energisa agora está uma dificuldade tremenda. Eles respondem os requerimentos, uma resposta vazia, muito vazia,
de uma maneira dificultando, você entendeu? A possibilidade do próprio munícipe ter a sua iluminação pública. No campo, na área rural, uma lei federal que é o Luz para Todos, você consegue, através do Ministério Público, levar ali a iluminação lá no sítio, lá na fazenda, e dentro do município, dentro da convivência nossa aqui, um munícipe que tem, vamos supor, não tem um poste ali, não tem a extensão perto da residência, ele não consegue ter iluminação pública. Então, a vereadora está de parabéns, porque ela está colocando, entendeu, para a Energisa um requerimento que não tem que cobrar antes de fazer o serviço. Quer receber antes de ir lá e prestar o serviço. Quer que o município pague sem prestar o serviço. Primeiro se presta o serviço e depois se manda a conta. Então, ela só está complicando a situação dos munícipes. Eu falo assim, que poderia ter uma carta de repúdio para ela, mas não. Vamos, através do requerimento ali, fazer ali com que eles entendam a necessidade dos nossos munícipes, porque a falta de iluminação pública em pleno século, que já está avançada a tecnologia, isso eu falo que é uma injustiça, sendo que o próprio governo federal abre aí uma brecha, aí um parâmetro que leva a luz lá no campo, e sem custo nenhum. Depois até a própria lei do próprio governo, ela arca com a despesa, com parte da despesa, ou até com a despesa toda. Então, parabéns, vereadora, voto favorável, e peço aos nobres pares, mesmo não assinando com a gente, o vereador Nilson Carlos Etelvino, principalmente, que vote também favorável. Muito obrigado. Continua a discussão, presente requerimento. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado, se contrário, que se levante. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Justificativa de voto da vereadora Cátia Eusébio de Oliveira. A justificativa é a esperança de que a Energisa reavalie as formas adotadas para a prestação desses serviços, para que os munícipes não precisem pagar o preço tão alto para adquirir aquilo que eles já têm direito. O presente requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Oficie-se conforme solicitado. Finalizando, coloco em apreciação o requerimento 077/16, de autoria da vereadora Delmira de Moraes Jerônimo e outros, que requer ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, informações quanto às obras necessárias para a melhoria da ponte sobre o rio Capivara, na Estrada Municipal Otávio Moço. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Delmira de Moraes Jerônimo. Entendo assim que as pessoas que têm frequentado essa Casa de Leis sempre têm ouvido essa vereadora estar falando referente a essa ponte, do Capivara, não é? E às vezes acaba sendo até, como que diz, nossa, mas de novo vai falar da ponte. Às vezes alguns vereadores, quando eu levanto para vir para a tribuna, falam, mas você não vai falar da ponte de novo. Mas, gente, eu estou aqui novamente para falar da ponte do distrito de Roseta, a ponte que do rio Capivara. Requerendo aí ao senhor governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, informações quanto às obras necessárias para a melhoria da ponte sobre o rio Capivara, na Estrada Municipal Otávio Moço. Então, eu tenho aqui 3 perguntas, Existem estudos objetivando a realização de obras na citada ponte? Informar datas, valores e projetos. Em caso de resposta afirmativa ao item 1,
qual a previsão para o início das obras? Em caso de resposta negativa ao item 1, qual a justificativa? Então, assim, para mim, estar apresentando esse requerimento ao Geraldo Alckmin, às vezes muitos vão falar, mas isso é obrigação do executivo, do município, porque é uma vicinal, então é municipal, né? Mas nós sabemos aí que todos os municípios aí, regiões, estão passando por muitas dificuldades. Então, eu venho aqui, em clemência mesmo, né? Pedir em prol daquela ponte para que tenha uma extensão ou que se construa uma ponte nova, porque assim vários acidentes já aconteceram ali, porque a ponte ela tem uma passagem de um veículo somente por vez. Alguns já se passou assim carro que teve acidente em cima da ponte, vários acidentes, gente, que eu não vou citar porque eu acabo ficando assim muito extensa a minha fala, mas que seja assim tomado as providências. Quando até veio aqui nessa casa um senhor que hoje é pré-candidato e ele pedia para que fosse impedido aquela ponte. Eu pedi clemência que não, porque a avaliação nos diz que a ponte tem uma estrutura muito boa. O seu Honório não está aqui hoje, mas ele mesmo, uma pessoa que participou na época da estrutura e assim, garantindo mesmo que é uma base boa, concreta, que ali vai durar muitos anos. Só que a questão que eu venho falar é a questão dos acidentes. Essa vereadora fez uma indicação pedindo para que se colocasse um redutor de velocidade, porque antes não tinha, você não sabia quem dava preferência para quem para estar passando na ponte. E depois disso não aconteceu mais acidente. Só que hoje mesmo na minha frente, os jovens que vieram de Roseta são testemunhas, né? Estava um caminhão que ele fez o trevo, vindo sentido de Cardoso de Almeida, ele entrou no trevo com tudo e ele desceu. De repente, é um motorista que ele não leu a placa ou não viu e não sabe que aquela ponte ela tem uma passagem de um veículo por vez. E vinha descendo um carro. Gente, o motorista que estava de contra, ele passou apertado. E nós estávamos atrás do caminhão. Então, ele ficou assim, assustado. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós temos aqui os professores do nosso município que viajam todos os dias para Roseta. Enfim, trafegam caminhões de extremo peso ali, muito pesado. Então, assim, é necessário que tomem as providências, que, assim, eu sei que o Executivo já tomou algumas providências, já fez algumas documentações, e eu tenho certeza que, quando vir as respostas aqui, nós vamos ter certeza daquilo que foi feito, né? Sei que teve um orçamento que ficou orçado em 950 mil, que não sei para que seria, se seria para uma ponte nova ou se seria para uma extensão. Enfim, eu acredito que precisa ser tomadas providências, nós precisamos de uma ponte nova. Não importa, de repente, a gente gostaria muito que acontecesse, porque essa vereadora tem pedido muito. Isso, de uma certa forma, é importante para os vereadores, quando vem algo que você pediu e foi realizado, né? Então, eu agradeço aí a assinatura dos vereadores juntamente comigo. E que, se não for possível esse ano, o próximo ano, né, que nós possamos ter ali uma ponte decente. Já sei assim de algumas informações, porque foi barrado. Lá em São Paulo, com o Geraldo Alckmin, barraram, por isso que é ponte. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que pessoas são capazes, pessoas que dizem amar esse município, ser capaz de impedir ou uma verba ou algo para que possa melhorar em prol dos munícipes de Paraguaçu Paulista. Então, mais uma vez, eu estou fazendo esse apelo. Vereadora, o prefeito anterior, em uma das primeiras administrações dele, ele teve promessa que ali não seria demolida a ponte, seria feita uma outra ponte paralela. Há quantos anos? Vamos pedir a Deus, quem sabe se um dia sai, né, vereadora? Continue batendo. Perfeitamente. Dando continuidade, está em discussão o presente requerimento. Palavra Sérgio Donizete Ferreira. Obrigado, senhor presidente. A vereadora Delmira está correta, né, vereadora? Pedi mesmo ali a ponte. Eu atendi muitos acidentes em cima daquela ponte. E isso é um absurdo mesmo, né? Ter feito uma ponte, acho que na época que
fizeram aquele projeto, eu acho que estavam só na mão inglesa, ela só ia, né, não volta. Infelizmente, isso aí, para economizar, fizeram desse jeito, eu acredito que sim. Com relação a barrar, eu acho que o governador não está importando muito, né, porque o presidente já disse, o prefeito anterior fez pedidos e ficou na promessa, né. E quando a senhora falou que é uma estrada municipal, mas os veículos que ali transitam pagam IPVA, e o PVA vai para o Estado também, metade é para o Estado. E muitos caminhões das usinas trafegam por aquele local. Então, o que está faltando mesmo é uma atenção maior do governador do Estado para a Roseta, e também de alguns deputados aí ligados ao governador, que na hora de pedir voto eles vêm, depois esquecem, né, do nosso município, né? Então, a senhora está de parabéns. Acredito que não tenha ninguém lá atrapalhando, e sim o governador que realmente não aí não se sentiu ainda a vontade em fazer isso, né? Mas que nem disse o presidente, se Deus quiser, aí logo será feito. Eu espero, né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, presidente, requerimento. Encerrada a discussão, passaremos para a votação do requerimento 077/16. Comunica ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permanecer sentado, se contrário, que se levante. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. O presidente do requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Oficie conforme solicitado. Encerrada a deliberação das proposições do expediente, passaremos para a palavra franca aos senhores vereadores em tema livre. Solicito à senhora secretária que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer uso da palavra. César Kikei Kakinohana. Ian Francisco Zanirato Salomão. Antônio Takashi Sassada. Honório Francisco Anhezin. Reinaldo César Cristiano. Elaine Cristina Ferreira Alfonse, não. Nilson Carlos Itelvino. Miguel Canizares Júnior. Sérgio Donizete Ferreira. Cátia Eusébio de Oliveira. Paulo Roberto Pereira. Vilma Lucilene Berto Álvares. Delmira de Moraes Jerônimo. 10. Cada vereador terá 4 minutos e 30 segundos. Com a palavra o vereador Ian Francisco Zanirato Salomão. Com a palavra o vereador Reinaldo César Cristiano. Boa noite a todos. Apenas para falar do 60º Jogos Regionais, onde, pela primeira vez na história, Paraguaçu Paulista esteve ausente. Porém, nossos atletas lá estiveram competindo por outras cidades. Vinícius Acorce foi medalha de ouro no judô pela cidade de Assis. Tiago Basso, 3 medalhas de ouro na natação, PCD, pela cidade de Marília, nos Jogos Regionais de Oswaldo Cruz. Infelizmente, pela primeira vez na história, nossa cidade não se fez presente em uma competição de Jogos Regionais. Às vésperas da passagem histórica da tocha olímpica, nossa cidade fica devendo no esporte. Só isso, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Nilson Carlos Itelvino. Com a palavra Miguel Canizares Júnior. Eu só quero dizer que, quanto aos Jogos Abertos do interior, seria disputado em Tupã. O prefeito de Tupã se reuniu com toda a região e não foi realizado em Tupã. Segundo soube, talvez tenha sido em Adamantina, mas Tupã não realizou também os Jogos Regionais. Mas Tupã seria em Tupã.
E foi Oswaldo Cruz, tudo bem. Olha, meu nobre colega, isso é outro problema. O Tupã ia sediar, não sediou. Por que será? Lá o orçamento foi aprovado, viu? Com a palavra, o vereador Sérgio Donizete Ferreira. Rapaz, você não sabe nada, não. Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar, né, nesse momento. Eu estou vendo aqui, hoje recebendo a Daniele. Ô, Dani, tudo bem? Prazer receber você aqui, o Alê. Pelo que eu sei, são pré-candidatos aí a vereadores, né? Duas pessoas que eu gosto muito, viu? Boa sorte para vocês, viu? O João também, né? Nosso amigo João. Enfim, todos que se fazem aqui presente, eu gostaria de desejar aí uma boa noite novamente, aqueles que chegaram depois, e aos pré-candidatos aí, uma boa sorte. Com relação ao esporte, quando o vereador Reinaldo disse, né, que Paraguaçu não participou, é tão importante o esporte, né, nas nossas vidas. Eu, com 50 anos, ainda pratico esporte. Né, todo domingo a gente está aí, né, e a nossa equipe, nossos campeonatos, somos nós que bancamos, que compramos, que pagamos arbitragem, que arrumamos campos, né? Mas como nós fazemos isso, o jovem talvez não tenha as condições, talvez, de pagar a arbitragem, então ele acaba ficando fora das disputas de alguns campeonatos. E vários de vocês sabem que uma criança praticando esporte, né, ela vai deixar de se encaminhar aí para o mundo das drogas, né, e ela vai ter mais empenho na escola. Porque nós vemos aí, a própria televisão está divulgando aí sobre as Olimpíadas, e tem uma atleta lá que ela fala que o treinador dela, ela trata como um professor, e respeita muito esse treinador. Então, a importância do esporte em nossas vidas, nas vidas de nossas crianças. Nós deveríamos ter mais projetos voltados ao esporte, para que nós pudéssemos, né, tirar nossas crianças das ruas. Eu, como policial, estou cansado de, nos meus plantões, 2, 3, 4 adolescentes aí, vendendo drogas nas esquinas, e eu tenho certeza, se tivesse mais empenho por parte do poder público municipal, estadual e federal, para que essas crianças estivessem em algum local adequado, praticando o esporte, eles não estariam vendendo droga e nem usando droga. É impressionante o número de pessoas já hoje viciadas em drogas em nossa cidade. Então, o esporte é uma chave, é um caminho, é uma porta para tirar as crianças, né, do mundo do crime, né, vereador? E infelizmente, aí nós, esse ano deixamos aí de praticar muitas competições, né? E não é por orçamento. O próprio vereador Miguel acabou de dizer aqui, presidente dessa casa, que em Tupã, mesmo com orçamento, o prefeito escolheu não sediar os jogos. Infelizmente, né? Eu acho que o gestor tem que pensar um pouco mais na criança e no adolescente e um pouco mais nos esportes no nosso país. Infelizmente, falta isso. Falta se pensar um pouco mais nas nossas crianças, né? E o esporte é o caminho. Eu acho que não vai dar tempo para mim ler as respostas dos meus requerimentos, mas eu vou voltar depois para ler. Mas eu quero dizer, ontem eu estava ouvindo o atual presidente da Câmara dos Deputados, né? E ele falou da importância da oposição, entre aspas, né? Oposição lá no Congresso Nacional. Porque ele disse o seguinte, o atual presidente, a oposição muitas vezes ela traz para nós problemas que nós desconhecemos. Então, aqui em Paraguaçu, o que nós fazemos também, quando nós colocamos um requerimento para o senhor prefeito municipal, não é só para saber a resposta dele, é para despertar nele, para dizer para ele que algo está errado. E funcionou isso. Se vocês verem a resposta do requerimento das lâmpadas, está aqui. Foi feito o requerimento, rapidamente isso aconteceu, 3 empresas ganharam licitações, ele mandou a resposta aqui, comprando aí, já tinha feito a licitação, mas ele cobrou 5 dias para a entrega do material, aí veio um monte de material, 2.000 lâmpadas, 2.000 reatores, depois eu vou ler na íntegra a resposta do requerimento. Então, quando eu vi ontem o presidente da Câmara dos Deputados dizer isso, eu falei, poxa, é isso que nós fazemos lá em Paraguaçu. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, já que eu tenho meu tempo, eu vou ler aqui, né, a resposta do requerimento com relação aí ao processo licitatório, né, que seria das nossas lâmpadas, né. O senhor prefeito municipal, ele respondeu: nós perguntamos em que data foi realizado o último processo licitatório para a compra de materiais elétricos, lâmpadas, relé, fotosselas e reatores. A resposta do prefeito foi: a abertura do processo ocorreu dia 12 de maio de 2016. Nós perguntamos, né, qual jornal foi publicado o edital e o processo licitatório. Ele respondeu que foi no Diário Oficial do Estado, no Imparcial de Prudente e no jornal A Semana. O resultado saiu no Diário Oficial do Estado. Qual a empresa vencedora? E ele informou aqui que são 3. A Santa Iluminação Limitada, EPP, ela é da cidade, do bairro de Itaquera, cidade de São Paulo. A Ideal Indústria e Comércio de Materiais Elétricos, EPP também. Essa é do Jardim Centenário, também da cidade de São Paulo. E a outra é Arte Forte Instalações Elétricas, ME. Essa é da cidade de Assis, do Jardim Europa. Nós perguntamos também qual o período e a vigência e o valor global do contrato, especificar itens. E ele respondeu aqui, ó, foi firmada a ata de registro dos preços pelo período de 24/5 a 24/5 de 2017, 1 ano. E aqui ele respondeu quanto foi comprado, ó, relé fotoelétrico, 3.000 relé fotoelétricos, conector 450, caixa de comando 5, luminária cerca de 200, braço galvanizado 100, focalizador com soquete 1.500. Isso foi comprado da Arte Forte Instalações ME. A Ideal Comércio Materiais Elétricos vendeu, né, fez com o Paraguaçu aí a licitação, né, que vendeu, foi firmado um contrato em 2.500 lâmpadas de 100 watts, lâmpadas de vapor de sódio, 3.000 lâmpadas de 250 watts e 300 lâmpadas de 300 reator de 400 watts. A SAT Iluminação EPP firmou com a prefeitura 200 lâmpadas de 100 watts de vapor de sódio, 2.000 lâmpadas de 250 watts de vapor de sódio, 600 lâmpadas de vapor metálico, 250 watts, 300 de 400 watts, 600 bases para relé, fio rígido, 20 rolos de fio rígido de 100 metros e fitas isolantes. Então, a resposta veio, está aqui para a população, nós vamos fazer uma materinha sobre isso e divulgar. Foi comprado e pelo que eu sei também, os bairros estão sendo atendidos aí, começou primeiro pela Barra Funda, né, vereador Paulo, parece, né? Eu até concordo, porque se ficar hoje na Barra Funda, amanhã na Vila Nova, não vai acabar nunca, né? Então, Barra Funda, Murilo Macedo, então eles estão fazendo por bairros. Então, as pessoas que chegam aqui em Recreio falam, calma que vai chegar no seu bairro. São 2 vezes por semana que a empresa está fazendo, que ela vem lá de Assis para fazer, mas a população está sendo atendida um pouco devagar, mas está sendo. Então, acredito que logo vai sanar esses problemas das lâmpadas aí. Senhor presidente, eu não vou até o final, não, depois eu termino de ler, que não vai dar tempo. Muito obrigado, viu? Com a palavra a vereadora Cátia Eusébio de Oliveira. Eu quero falar de 3 indicações feitas por mim, mas todas elas atendendo o pedido de cidadãos paraguaçuenses. Indica a substituição de lâmpadas na quadra de esportes da escola professora Ivone Affini Mateus, no distrito de Conceição. Até quando eu fui pedir para a nossa assistente parlamentar fazer as correções para mim dessa indicação, ela disse que já existia uma indicação protocolada no mesmo sentido. Mas eu insisti ainda assim no protocolo dessa indicação, por respeito a quem me pediu. Eu tenho certeza de que eu devia satisfações a quem me pediu. E tão logo passe essa sessão, amanhã, com certeza, ele estará recebendo
eu nunca entrego a cópia, eu sempre entrego a original, tamanho respeito que eu tenho por quem me procura. Da mesma forma, eu quero compartilhar a indicação que fala sobre a possibilidade da instalação de um sarjetão na rua Manuel Conde, quase esquina com a rua José Bonifácio, na Vila Marim. Esse pedido, em especial, tem sido feito já há algum tempo pelo Cido, que é o vendedor lá da Casa Nossa Senhora Aparecida, algumas funcionárias que estão ali na Farmácia do Povo e os moradores de toda aquela quadra da rua Manuel Conde. Por quê? Independente de tempo de chuva ou não, existem águas que saem de uma associação que existe ali paralelo àquela rua, e essas águas ficam paradas de forma constante nessa rua Manuel Conde, por causa do desnível da rua. Então, eles pedem para que seja feito um sarjetão para poder canalizar essa água, para que essa água não fique parada por tanto tempo. E a última indicação feita é sobre... É um pedido feito em especial por um servidor dessa casa, que atua no jurídico, mas, acima de tudo, é cidadão, que é o Plaza, né, que é um cliente do Banco Itaú. E ele falou, olha, Cátia, existem bancos à disposição dos clientes, porém, os assentos não são suficientes e o número de pessoas que ficam em pé esperando atendimento é muito grande. Então, como cidadão e cliente do Banco Itaú, eu também quero dar essa sugestão. E é óbvio que, imediatamente, eu fiz o protocolo em respeito ao pedido feito por ele. E amanhã eu vou na casa dele levar a resposta para ele. Era só isso. Obrigada, viu? Com a palavra o vereador Paulo Roberto Pereira. Com a palavra a vereadora Vilma Lucilene Berto Álvares. Com a palavra o vereador Delmiro de Moraes Jerônimo. Primeiro, eu quero parabenizar a todos os profissionais da entidade APAI pela belíssima festa, pela animação da Letícia Viola, que foi um show. Parabéns a todos, a festa estava muito boa. Quero falar de uma indicação que fiz, que acredito ser de extrema importância, assim como todas apresentadas nessa Casa de Leis. Indica a implantação de banco de sangue na Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista. A pessoa que fez essa solicitação para a vereadora, assim, não só uma pessoa, né, estavam em 3 pessoas, e eles cobraram. E eles disseram que, há um tempo atrás, existia, né, essa coleta era feita aqui na Santa Casa de Paraguaçu Paulista. Então, eu fiz essa indicação porque eu acho ser de extrema importância. Eu sou doadora de sangue já faz 15 anos, né? E graças a Deus, né, uma dorzinha daqui, outra dali, que é normal, mas eu estou sempre muito bem de saúde. E, recentemente, nós sabemos que a mulher ela pode doar sangue até mesmo de 3 em 3 meses, né? Só que eu, assim, é minha opção mesmo, eu faço doação de sangue 2 vezes no ano. Mas, às vezes, se tem alguma pessoa que sabe, porque já sabe, devido ao tempo que sou doadora, às vezes as pessoas me procuram, ô, Delmira, você é doadora, você não pode doar? Aí eu vejo que dá, então, às vezes, coincide de ser mais de que 2 vezes no ano. Mas, assim, essa indicação, a justificativa que fiz, no passado, existia na nossa Santa Casa um banco de coleta de sangue. Porém, atualmente, os doadores locais e dos municípios vizinhos, para praticar essa boa ação humanitária, para doar seu sangue, devem dirigir-se às cidades de Presidente Prudente, Marília e Assis, sendo que este deslocamento para tais cidades, além de dificultar, tem inibido os doadores. Enquanto o Hospital de Paraguaçu Paulista localiza-se em posição estratégica para atender com qualidade os doadores de nosso município, bem como os doadores dos municípios vizinhos, como Rancharia, João Ramalho, Coatá, Borá, Lutécia, Oscar Brissani e até mesmo Maracaí, cuja população
da região somada ultrapassa a 100 mil habitantes. Solicito empenho para atendimento dessa indicação, que será de muito valor para os moradores de nosso município e dos municípios vizinhos. E em conversa com os atendentes, né, em Assis, eles falam que quando chega o período do frio, como que tem a falta de doadores. Então, existe falta, as pessoas se recolhem, né? Então, é importante que a gente esteja divulgando. É um ato humanitário, é um ato legal, né? Parabenizo todas as pessoas que são doadores aqui no nosso município. Deixo um convite aberto para jovens, né? Parabenizo a minha filha, que na última doação foi comigo também, e ela tem apenas 21 anos, né? E doou, ela estava com muito medo de fazer a primeira doação, e eu tenho certeza que é mais uma para o grupo. A minha irmã, que está aqui presente também, que faz 1 ano, né, que já é doadora. Então, nós necessitamos de doadores de sangue. Então, não só fica aqui a minha fala dessa indicação, mas que as pessoas sejam sensibilizadas a ser doadores, tá bom? Seguindo as regras necessárias. Logicamente, que nós sabemos que algumas pessoas não podem, né, mas dá para verificar certinho, e é assim, eu acho que é muito bom, e a gente tem que se sensibilizar a isso. Nós nunca sabemos, né, de repente nós precisamos, nós dependemos, e o banco de sangue precisa da doação de sangue de cada um de nós. E a reposição desse sangue é muito rápido. É só você não olhar para a agulha, né? O pior é a picadinha do dedo para o exame, e você olhando aquela agulha que vai penetrar na sua veia. Mas a reposição do sangue é muito rápida, não se sente nada, fazer o preparo certinho para poder estar fazendo a doação. Obrigado. Encerrada a parte do expediente, comunique que a sessão está suspensa para o intervalo regimental. É aberta a sessão na hora do dia. Peço ao senhor secretário que faça a nova verificação de presença dos senhores vereadores. Antônio Takashi Sassada. César Kikei Kaknohana. Delmira de Moraes Jerônimo. Elaine Cristina Ferreira Alfonso. Presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Cátia Eusébio de Oliveira. Miguel Canizares Júnior. Presente. Nilson Carlos Itelvino. Honório Francisco Anhezin. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo César Cristiano. Sérgio Donizete Ferreira. Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 12 presentes e 1 ausente. Dando prosseguimento à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 78/16 para conhecimento do plenário. Requerimento número 078/2016. Requer regime de urgência especial para a tramitação das matérias que especifica. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 191, 1b do Regimento Interno desta Casa, os vereadores que a este subscrevem vêm requerer regime de urgência especial para a tramitação na sessão ordinária a ser realizada nesta data das seguintes matérias, todas de autoria do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 086/16, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao gabinete do prefeito para a manutenção do Corpo de Bombeiros. Projeto de lei número 087/16, que dispõe sobre a autorização para abertura de créditos adicionais especial e suplementar ao Departamento de Saúde para a manutenção da implementação UBS, assistência farmacêutica, ambulatórios de especialidades e ações de epidemiologia. Justifica o regime de urgência especial para as matérias em questão, uma vez que, por meio dos ofícios número 393/2016 e 395/2016, o senhor prefeito municipal solicita a célere apreciação das proposituras em face da relevância e urgência das matérias, a fim de evitar perda de oportunidade na implementação de medidas urgentes e necessárias decorrentes das proposituras. Palácio Legislativo Água Grande, 18 de julho de 2016. Antônio Takashi Sassada, Paulo Roberto Pereira, Delmira de Moraes Jerônimo, Elaine Cristina Ferreira Alfonso e Cátia Eusébio de Oliveira. Recebido o requerimento 078/16, de autoria do vereador Antônio Takashi Sassada e outros, que requer, nos termos do disposto
na linha B, inciso 1, artigo 191 do Regimento Interno, regime de urgência especial para a tramitação dos projetos de lei 086 e 087, ambos de autoria do senhor prefeito municipal. Passaremos para a votação do requerimento. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do requerimento 078/16. O vereador que for favorável ao requerimento responda sim, se contrário, responda não. César Kikei Kakinohana, Ian Francisco Zanirato Salomão, Antônio Takashi Sassada, Reinaldo César Cristiano, Elaine Cristina Ferreira Alfonso, sim. Nilson Carlos Itelvino, Sérgio Donizete Ferreira, Cátia Eusébio de Oliveira, Paulo Roberto Pereira, Vilma Lucilene Berto Álvares, Delmira de Moraes Jerônimo. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. O presente requerimento obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Aprovado. Incluam-se as matérias supracitadas na pauta da ordem do dia. Nos termos regimentais, nomeia o vereador Paulo Roberto Pereira para relator especial do projeto de lei 086/16 e a vereadora Elaine Cristina Ferreira Alfonso para relator especial do projeto de lei 087/16 e suspende a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres. Reaberta a sessão, peço à senhora secretária que faça a nova verificação de presença dos senhores vereadores. Antônio Takashi Sassada, César Kikei Kakinohana, Delmira de Moraes Jerônimo, Elaine Cristina Ferreira Alfonso, presente, Ian Francisco Zanirato Salomão, Cátia Eusébio de Oliveira, Miguel Canizares Júnior, Nilson Carlos Itelvino, Honório Francisco Anhezin, Paulo Roberto Pereira, Reinaldo César Cristiano, Sérgio Donizete Ferreira e Vilma Lucilene Berto Álvares. Senhor presidente, 12 presentes e um ausente. Consulta o plenário para a dispensa da leitura das matérias nos termos regimentais, uma vez que todos possuem as cópias repográficas. Coloco em votação a dispensa da leitura. O vereador que for favorável permaneça sentado, se contrário que se levante. Aprovado. Passaremos para a apreciação da pauta da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei 086/16 para conhecimento do plenário. Parecer número 088/16. Relator especial ao projeto de lei número 086/2016. Autor, senhor prefeito municipal Ednei Taveira Queiroz. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao gabinete do prefeito para a manutenção do Corpo de Bombeiros. Relatório, nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 086/2016, relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização para abertura de crédito adicional suplementar na contabilidade municipal no valor global de R$ 98.810,39. O crédito adicional suplementar destina-se ao gabinete do prefeito para pagamento de despesas com material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa física e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, manutenção do Corpo de Bombeiros. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar serão provenientes do excesso de arrecadação, conforme classificação constante do anexo 2, se enquadrando nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Se enquadra ainda quanto aos aspectos de iniciativa e competência, nos termos do inciso 4, parágrafo 3º do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 4 do artigo 201 do Regimento Interno e inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. A abertura do crédito adicional suplementar de que trata esta propositura é necessária em face da liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a eficácia da Lei Municipal nº 2975/2015, LOA 2016,
Portanto, o presente projeto de lei se fundamenta no parágrafo 8º do artigo 166 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 086/16, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 18 de julho de 2016. Paulo Roberto Pereira, relator. Coloque em apreciação o projeto de lei 086/16 de autorização ao prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para a abertura de decreto adicional suplementar ao gabinete do prefeito para a manutenção do Corpo de Bombeiros. Está em discussão o presente projeto. Não havendo vereador querendo fazer a palavra, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei 086/16. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim, se contrário, responda não. César Kikei Kaknohana, Ian Francisco Zanirato Salomão, Antônio Takashi Sassada, Reinaldo César Cristiano, Elaine Cristina Ferreira Alfonso, sim. Nilson Carlos Itelvino, Miguel Canizares Júnior, Sérgio Donizete Ferreira, Cátia Eusébio de Oliveira, Paulo Roberto Pereira, Vilma Lucilene Berto Álvares, Delmira de Moraes Jerônimo. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Expedir e encaminhar ao autor, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. O presente projeto obteve 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei 087/16 para conhecimento do plenário. Parecer número 089/16. Relator especial ao projeto de lei número 087/2016. Autor, senhor prefeito municipal Ednei Taveira Queiroz. Dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especial e suplementar ao Departamento de Saúde para a manutenção da implementação da UBS, assistência farmacêutica, ambulatório de especialidades e ações de epidemiologia. Relatório. Nomeada pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 087/2016, relato a seguir como relator especial as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização ao Poder Executivo para abertura de créditos adicionais especial e suplementar na contabilidade municipal no valor global de R$ 247.361,01. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto, o crédito adicional especial no montante de R$ 207.551,15 destina-se ao Departamento de Saúde, sendo assim distribuído: R$ 30.000 para pagamento de despesas com material de consumo, implementação UBS, R$ 51.801,15 para pagamento de despesas com material, bem ou serviço ou distribuição gratuita, operação de assistência farmacêutica, R$ 113.160 para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ambulatório de especialidades, média complexidade, R$ 12.590 para pagamento de despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção e equipamentos e material permanente, ações de epidemiologia e controle de doenças. Já o crédito adicional suplementar, no valor global de R$ 39.809,86, destina-se ao Departamento de Saúde, sendo assim distribuído: R$ 7.411,13 para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, implementação da UBS, R$ 810 para pagamento de despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ambulatório de especialidades, média complexidade, R$ 31.588,73 para pagamento de despesas com diárias, pessoa civil, material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica,
ações de epidemiologia e controle de doenças. Os recursos necessários à abertura dos créditos adicionais especial e suplementar serão provenientes do excesso de arrecadação, conforme classificação constante do anexo 2, se enquadrando nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/1964. No que tange aos aspectos de iniciativa e competência, o projeto se enquadra nos termos do inciso 4, parágrafo 3º do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 4 do artigo 201 do Regimento Interno e inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. A abertura dos créditos adicionais em questão se faz necessária em face da liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu a eficácia da Lei Municipal número 2975/2015, LOA 2016, se fundamentando o projeto no parágrafo 8º do artigo 166 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 087/16, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 18 de julho de 2016. Elaine Cristina Ferreira Alfonso, relatora. Coloque em apreciação o projeto de lei 087/16, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização para a abertura de créditos adicionais especial e suplementar ao Departamento de Saúde para a manutenção da implementação UBS, assistência farmacêutica ambulatório de especialidades e ações de epidemiologia. Está em discussão o presente projeto. Não havendo vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça chamada nominal para a votação do projeto de lei 087/16. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim, e se contrário, responda não. César Kikei Kakinohana, Ian Francisco Zanirato Salomão, Antônio Takashi Sassada, Reinaldo César Cristiano, Elaine Cristina Ferreira Alfonso, sim. Nilson Carlos Itelvino, Sérgio Donizete Ferreira, Cátia Eusébio de Oliveira, Paulo Roberto Pereira, Vilma Lucilene Berto Álvares, Delmira de Moraes Jerônimo. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum contrário, uma ausência. O presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar autógrafo ao prefeito municipal para os devidos fins. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 177 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, aproveito para convocar os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 22 de julho de 2016, sexta-feira, às 14h30, para a deliberação da seguinte pauta de autoria do senhor prefeito municipal. Matéria em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei 062/16, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2017 e da outras providências. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei 088/16, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a abertura de créditos adicionais especial e suplementar a diversos departamentos para a manutenção de serviços de gabinete, junta militar, diretoria de departamentos, UBS, ações de epidemiologia, suporte administrativo, proteção social, CREAS, divisão de trânsito e limpeza pública e adequações do PPA 2014-2017 e LDO 2016. Dessa forma, estão todos os senhores vereadores formalmente convocados para a referida sessão extraordinária. Dando continuidade à sessão, passaremos para a franca palavra de explicação pessoal. Solicito à senhora secretária que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer uso da palavra. César Kikei Kakinohana, Ian Francisco Zanirato Salomão, Antônio Takashi Sassada, Honório Francisco Anhezin, Reinaldo César Cristiano, Elaine Cristina Ferreira Alfonso, não.
Nilson Carlos Itelvino, Miguel Canizares Júnior, Sérgio Donizete Ferreira, Cátia Eusébio de Oliveira, Paulo Roberto Pereira, Vilma Lucilene Berto Alves, Delmira de Moraes Jerônimo. 3, 4. 4 presentes. Está dispensado. Pois não, pastor. Não, também. É 4 de aluguel. Está dispensado. Com a palavra, o vereador Antônio Takashi Sassada. Com a palavra, o vereador Reinaldo César Cristiano. Com a palavra, o vereador Miguel Canizares Júnior, dispenso. Com a palavra, a vereadora Cátia Eusébio de Oliveira. Cada vereador terá 7 minutos e 30 segundos. Na realidade, eu queria compartilhar algo que tocou muito meu coração, que foi aquele fato horrível que aconteceu em Nice, na França, quando aquele terrorista com aquele caminhão, sem pensar 2 vezes, matou várias e várias vidas, ceifando vários sonhos, vários ideais, em poucos minutos. E eu queria compartilhar algo que muitas vezes acontece nos países de primeiro mundo, e não muito distante, acontece aqui nessa Casa de Leis. Pela segunda vez, eu vi o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chorando. A primeira vez que eu vi foi quando um terrorista invadiu uma escola e com uma metralhadora matou mais de 30 crianças. Pela segunda vez, eu vejo o presidente dos Estados Unidos pregando a extinção do uso de armas, a liberação de armas aos cidadãos, da forma como acontece, porque fica muito difícil você controlar esse cidadão, porque você não sabe as reais intenções. E muitas vezes ele foi vencido no governo, no Congresso, por não aceitarem o que ele pensa. Aí, o que eu queria compartilhar? Muitas vezes em jornais aqui, eu sou tida, todo mundo sabe, como uma vereadora chorona. Como se isso fosse sinônimo de covardia, e o que na realidade nunca foi e nunca será. E por que eu digo isso? Quando eu vi o presidente dos Estados Unidos se compadecendo, chorando, não só diante do povo americano, mas diante do mundo. Você entendeu? Em nenhum momento aquilo soou para mim como covardia, e sim como sinal de um homem com o coração verdadeiramente quebrantado. O que significa isso para a minha vida e para a vida de muitos? Muitas vezes, nós deixamos de ser o que nós somos para ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. E muitas vezes, quando deixamos de ser nós mesmos para fazer a vontade dos outros, nós somos verdadeiramente infelizes. Eu sou 1000 vezes uma pessoa coração quebrantado do que uma pessoa coração de pedra. Porque eu acho que uma pessoa que tem um coração 100% de pedra, ela não pensa 2 vezes na hora de levar vantagem nas coisas. E um ser humano de coração quebrantado, ele erra, pode até errar, mas ele conta até 1000 antes de tomar toda e qualquer atitude, pensando às vezes em quem está do lado ou não. Então, quando eu fui eleita uma pessoa que se quebrantava nos lares, que se compadecia. Eu não posso deixar de ser o que eu sou por causa de comentários que fazem sobre mim, se realmente eu sou assim. Não foi um marketing de trabalho. E eu agradeço a Deus por ser essa mulher de coração quebrantado. Mas eu estou falando isso principalmente para as pessoas que às vezes se moldam e se entristecem por deixar de ser aquilo que elas são, para fazer aquilo que as outras pessoas querem que elas sejam. Se preocupe mesmo com vocês e com o que o Senhor pensa de vocês. Porque a paz que existe no coração de quem é o que é,
não existe dinheiro que pague. Não tem ouro, não tem nada que pague. E qual é a diferença entre nós aqui para o presidente dos Estados Unidos, para Deus? Nenhuma. Terminado o prazo destinado à explicação pessoal e não havendo mais oradores, agradeço a presença de todos, em especial a Deus, e dou por encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.